Oi, Sabe. Tudo bem, mestre? tudo bom? Bom estar aqui contigo, Felipe, Ana, um prazer. Bem-vindo. Bem-vindo, prazer é nosso, meu amigo. É sempre bom ter os seus conhecimentos aqui para esclarecer um pouco a gente, porque a gente, todo dia aqui, a gente fala sobre processos contra Bolsonaro. E são tantos, Rubens, que às vezes a gente se perde, porque tem o 8 de janeiro, o processo do golpe, tem as joias, o Rolex, tem processo ambiental. Aí a minha primeira pergunta, eu queria que você me desse um pequeno apanhado de como anda isso, né? Como é que estão esses processos no Bolsonaro? Ainda não tem denúncia da PGR? Qual é a previsão de ter? Como é que está o andamento dos processos contra o ex-presidente Rubens? Seja bem-vindo. Agradeço o convite. É uma questão interessante que tu coloca, Felipe, porque esses procedimentos que têm por objetivo desvelar um fato considerado crime e, ao final, aplicar uma resposta estatal ao desvio que foi comprovado, eles têm duas fases. Uma primeira fase, que a gente chama de investigação preliminar, na qual se busca recolher indícios de autoria e prova da materialidade. O que é isso? Elementos que demonstram que um crime aconteceu, que um fato definido pela legislação como criminoso aconteceu, e também um mínimo de elementos de convicção que apontem para uma determinada pessoa como autora desse fato. Então, essa fase de investigação preliminar. Tem uma outra fase, que é aquela da persecução penal em juízo, que se inicia com a instauração de um processo através do oferecimento de uma ação. Todos esses procedimentos envolvendo o ex-presidente estão na fase de investigação preliminar. Assim, em tese, o que se pode concluir é que não existe ainda a colheita de elementos probatórios suficientes a justificar uma ação penal para passar para essa segunda fase. Agora, é isso que acontece? Não necessariamente. Porque uma série... Eu até parei de dar aula, Felipe, de processo penal, porque você fala a teoria e vem o aluno com um caso prático, mas no caso tal acontece diferente. Mas, infelizmente, essa hegemonia da racionalidade neoliberal faz com que cada vez mais juízes, promotores, procuradores, ministros se afastem da lei, da Constituição, da lei simbólica, e passem a atuar a partir daquilo que eles imaginam da cabeça dele, que é o justo, que é o correto, que é aquilo que vai produzir algum efeito positivo para a sociedade, ou às vezes um efeito positivo para o próprio julgador, ou para o próprio promotor, para o próprio procurador. Por interesses outros que não o respeito à legalidade estrita. Porque a legalidade estrita é uma garantia de todos nós. Quer dizer, você vai ser processado se existir um mínimo de elementos. Você não vai ser processado a partir de algo que surja na cabeça de um acusador. Você vai ser processado, vai ter direito a uma série de garantias. Você vai ser condenado ao final se tiver prova segura e ilícita de que tu cometeu um ilícito. Só que hoje, quando a gente começa a conversar, não necessariamente isso acontece. Às vezes existem elementos suficientes para uma denúncia, mas a denúncia não é oferecida. Isso é uma ilegalidade, mas é uma ilegalidade que a gente percebe, às vezes, claramente, que motivos outros impedem o oferecimento de ações penais. Não sei se é propriamente o caso do ex-presidente Bolsonaro, mas nós não podemos afastar a hipótese de que existem elementos que ele já poderia ter sido denunciado, mas por motivos de cálculos de interesse, essa denúncia não veio. O que a gente sabe é que até o momento, em relação ao ex-presidente Bolsonaro, não há nenhuma denúncia oferecida nos tribunais brasileiros. Deixa eu, antes de você te dar a palavra, Ana, só pegar uma carona nisso. Eu queria dar um exemplo sobre o que o professor Rubens Casará está falando. Um caso típico de investigação, eu queria o teu esclarecimento sobre isso, Rubens, foi a CPI da Covid. A CPI da Covid produziu um relatório. Eu já posso considerar esse relatório como uma investigação preliminar concluída, e a partir dele, se eu for o Ministério Público, ou seja, se eu for a Procuradoria-Geral da República, já que tem pessoas com prerrogativa de foro, eu posso oferecer a denúncia com base na CPI, ou seja, a CPI pode ser esse trabalho de investigação preliminar, eu já tenho a partir daquele relatório bases, se eu fosse o PGR, para oferecer uma denúncia contra o Bolsonaro? Sem dúvida. Em regra,
esses elementos provisórios, prévios, são fornecidos a partir de investigações policiais que se dão no âmbito de inquéritos policiais. Mas não só. A CPI é um exemplo que você traz, com muita propriedade, de um procedimento que permite a identificação do que eu chamei aqui de indícios de autoria e também de prova da materialidade. É aquilo que, em processo penal, se chama de justa causa. O que é justa causa? Algo que demonstre a seriedade de uma acusação, para que as pessoas não sejam acusadas ao bel prazer de um inquisidor. Então, se o Procurador-Geral da República, como você bem lembrou, existe ali uma questão de uma conexão, de um envolvimento de pessoas com foro por prerrogativa de função. Se o Procurador-Geral da República entende que a CPI forneceu esses elementos, ele poderia, com base nesses elementos que demonstram a seriedade da acusação, oferecer ação penal. Ana, travou? Desculpa, não, travei não, porque eu estava aqui o microfone. Obrigada. É um clássico da pandemia, inclusive. Obrigada, Rubens, por estar aqui com a gente hoje. Uma coisa que, estando aqui na Fórum, em vários programas aqui da Fórum, uma coisa que eu sempre observo é uma grande ansiedade das pessoas sobre, especificamente, a situação do Bolsonaro. Então, agora vai ser preso, uma grande ansiedade que mobiliza muitas pessoas e o país. No seu julgamento, se justifica esse argumento de que ainda não foi feito nada, está demorando demais, ou a justiça está no tempo certo, digamos assim, está cumprindo os seus rituais no tempo certo, especificamente para essa grande liderança aí do bolsonarismo, né, e do que foi o Brasil nesses últimos 4, 5 anos? Ana, essa pergunta é muito interessante, porque, de fato, o tempo da justiça não é o tempo da política, não é o tempo do jornalismo, por exemplo. São tempos diferentes, que atendem a funcionalidades diferentes. Aqui no Brasil, nós temos um problema a mais, além dessa diferença de temporalidades. Qual é o problema? A tradição autoritária em que nós fomos lançados. E mais do que isso, nos últimos anos, nós nos acostumamos com uma espécie de vale-tudo no campo do sistema de justiça. Um vale-tudo que foi utilizado contra o ex-presidente Lula, na medida em que há um certo consenso, pelo menos entre os juristas que estudam o processo penal à luz da Constituição, há um certo consenso de que não havia necessidade, por exemplo, da prisão do ex-presidente Lula. Então, a prisão teve uma coloração atípica, teve uma coloração política. E como nós nos acostumamos com esse vale-tudo, por exemplo, contra as forças progressistas, muita gente do campo progressista quer esse vale-tudo agora também contra o outro lado, né? Contra as forças mais reacionárias, mais autoritárias, mais conservadoras. O que acontece? Mais uma vez, falando do que era para ser, né? Se a gente seguir a legislação, se a gente seguir a legalidade, se a gente respeitar os direitos e garantias fundamentais. Quando alguém vai preso? Em regra, quando acaba o processo, ele foi condenado e não cabe mais recurso. Qual é a exceção de uma prisão no curso do processo? Porque essas exceções existem. Pela legislação, são 4 os motivos. O primeiro, que a liberdade daquele indivíduo esteja colocando em risco a ordem pública. Vamos imaginar que, por exemplo, o ex-presidente começasse a fazer discursos pedindo para os bolsonaristas invadirem o Supremo Tribunal Federal para rasgarem o processo dele, para tomarem o poder. Então, seria uma hipótese de que se poderia se decretar a prisão do ex-presidente. Uma segunda hipótese, garantia da ordem econômica, ou seja, a liberdade dele coloca em risco a ordem econômica do país. Uma terceira hipótese legal que autoriza a prisão no curso do processo, e é uma hipótese mais comum, é quando o investigado ou o réu está fazendo desaparecer provas, está colocando em risco a instrução criminal, a possibilidade de produção de provas num determinado processo. Tá? Vamos imaginar, hipoteticamente, alguém está sendo investigado, pega um barco, vai para o meio da Bahia e joga os computadores, celulares no meio da Bahia e desaparece com elementos probatórios. Isso aí seria um elemento concreto que justificaria
por exemplo, uma decretação de uma prisão, desde que tivesse elementos demonstrando que, num caso concreto, ele agiu para desaparecer com provas. E o quarto e último motivo que, na nossa legislação, justifica uma prisão antes de uma sentença condenatória irrecorrível é o risco à aplicação da lei penal. Quando isso se dá? Quando há dados concretos, indícios suficientes de que a pessoa está tentando fugir, está tentando se furtar a eventual cumprimento da pena uma vez condenado. Está se mudando para um país que não tem tratado de extradição com o país. Isso também seria um motivo adequado e justificado para essa prisão. Mas a regra é a liberdade. O problema é que no Brasil a gente está lançado numa tradição autoritária que condiciona o modo que a gente vê, que a gente pensa as instituições, inclusive o sistema de justiça. A gente acredita, por exemplo, no uso da força para resolver os mais variados problemas sociais. Então, tem um processo, o que a gente imagina? Tem que estar preso o réu. Se não tiver preso, é impunidade. Não necessariamente. O Brasil, que muitos apontam como sendo o paraíso da impunidade, é um dos países com o maior número de pessoas encarceradas, com o maior número de presos. Então, a gente tem que levar a sério esses temas. Agora, vai me perguntar, há motivos para prender o Bolsonaro? Não sei, eu não conheço o que há, eu conheço o que a mídia divulga, eu não conheço o que há dentro desses procedimentos de investigação. E mesmo se eu conhecesse na condição de juiz, eu não posso me manifestar sobre um caso concreto. Há uma vedação da lei orgânica da magistratura sobre isso. Mas o que eu posso falar é isso, é o que está na lei, o que deveria acontecer e o que está acontecendo. Rubens, eu consigo elencar aqui pelo menos 5 processos contra o Bolsonaro. O da Covid eu já mencionei, né, o relatório da CPI, você já me esclareceu, pode servir, então, para a Procuradoria, se entender que há elementos, apresentar a denúncia, né, já que há outros indivíduos com prerrogativa, foro por prerrogativa de função. O segundo é sobre o 8 de janeiro, e pelo que eu vi, também há indivíduos com prerrogativa, né, foro por prerrogativa de função. E os primeiros condenados foram condenados apenas de 17 anos, e não eram os organizadores, os mentores, nada, era gente que estava lá na ponta, quebrando o Congresso, quebrando o Supremo, quebrando o Palácio Planalto. O terceiro, a venda das joias para o exterior. O quarto, o cartão de vacinação. Todos esses envolvendo ainda essas pessoas com prerrogativa de foro. E aí um quinto, que é um crime ambiental, essa importunação da baleia, que o Bolsonaro vem utilizando nas suas redes, eu pesquiso muito isso aqui na UF, a maneira como eles forjam as fake news, e depois a gente tem grupos de controle, onde há bolsonaristas e não bolsonaristas, em que a gente tenta ver o grau de eficiência dessas mensagens falaciosas. E essa tem funcionado muito bem, porque é um crime que esse sim está na primeira instância, porque ele não é mais presidente. Eu queria que você explicasse essa diferença, porque na hora que for julgado no STF, quando apresentada a denúncia primeiro, se é apresentada e julgada, o único recurso é o STF, porque é a última instância. E depois do recurso, pode ser o embargo de declaração, os embargos, né, que a gente já viu acontecer, há a prisão porque foi transitado e julgado, estou correto? Este crime ambiental não, vai passar por todos os outros, né, as 4 instâncias da justiça. É correto isso? Sim, Felipe. O que acontece? Hoje, o ex-presidente não exerce nenhum cargo público, não tem essa prerrogativa de ser julgado por um determinado órgão específico. Ele vai ser julgado como a maioria das pessoas que está sendo investigada ou que foi denunciada é julgado. Começa pela primeira instância. No modelo brasileiro, nós temos 2 instâncias. A primeiro grau, e o tribunal, a segunda instância. O STJ e o STF funcionam, em regra, para discutir violação da legislação federal, o STJ, e violação da Constituição, o STF. Só que, no mais das vezes, condenações tocam diretamente, por exemplo, com direitos fundamentais. Então, você tem essa possibilidade de ir recorrendo até chegar no Supremo Tribunal Federal. Esse caso que você menciona da baleia, pelo que eu li, não envolve nenhuma figura que goze dessa competência por prerrogativa de função. Logo, começa no primeiro grau, uma vez denunciado, vai ter a sentença do juiz, vai ter a possibilidade do recurso para o tribunal, e se tiver violação da lei federal,
recurso para o STJ, se tiver violação da Constituição, afirmada violação da Constituição, recurso para o STF. Então, vai seguir todo esse procedimento. Agora, existem algumas figuras investigadas, por exemplo, que gozam de prerrogativa de julgamento pelo STF. E aí, mais uma vez, que deve ser, né, que a Constituição diz, o que a legislação diz, se existe mais de um autor, alguns com prerrogativa de serem julgados pelos tribunais superiores e outros sem prerrogativas, essa competência por prerrogativa, ela puxa, né, ela traz para julgamento por esse órgão também aquelas pessoas que não gozavam dessa prerrogativa. Por quê? Para evitar, por exemplo, decisões contraditórias. Para evitar, por exemplo, critérios diferentes na apreciação da materialidade, da autoria. Então, tem uma lógica em funcionamento. Agora, é bom lembrar aí para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo que muitas vezes isso não se dá. Em determinado momento, os tribunais superiores entendem que há uma atração das pessoas sem prerrogativa de julgamento para serem julgadas também pelos tribunais superiores. Em outros momentos, eles entendem que não tem essa força atrativa. Então, um dos graves problemas hoje, quando a gente discute o sistema de justiça, a aplicação do direito, é justamente isso. Essas decisões casuísticas, decisões ad hoc, decisões forjadas para determinadas pessoas em um determinado contexto. Isso gera não só uma insegurança, como também gera injustiça. Porque, numa democracia, a forma, a competência, os procedimentos são também garantias contra a opressão. Então, a gente vê muita gente... O campo progressista gritava muito quando essas violações eram contra o atual presidente Lula. E agora muitos se silenciam quando existem violações contra os adversários. Então, me parece que a gente tem que discutir isso seriamente. O Supremo Tribunal Federal, como Poder Judiciário, deve funcionar como um garante das regras do jogo democrático, como um garante dos direitos e garantias fundamentais. É evidente que existem determinadas situações em que essas regras se mostram insuficientes. Esse período de ataque à democracia justificou que, em determinados momentos, ministros do Supremo Tribunal Federal se afastassem pontualmente de determinados procedimentos, de determinadas regras. Mas se nós estamos tentando recolocar o Brasil no trilho do Estado democrático de direito, esse momento já passou. Nós temos agora que pensar em respeitar, até para evitar que amanhã ou depois seja colocada em questão essas decisões, de respeitar os direitos fundamentais, de respeitar os procedimentos, de respeitar as regras de competência para julgamento, quem deve julgar quem, sob pena de daqui a algum tempo se construir uma narrativa com base em fatos concretos de que agora não está falhando um pouquinho. Estamos, por exemplo, perseguindo bolsonaristas, o que não tira de interpretações muito anômalas, muito atípicas, que apontem, que permitam que esse discurso ganhe corpo, não só no Brasil, como também no exterior. Muito bem. Rubens, hoje nós estamos lembrando os 4 meses daquele 7 de outubro de 2023. Recentemente, juízes aqui do Brasil, do STJ, do STF, do Tribunal Militar também, aceitaram uma viagem paga por entidades israelenses para conhecer a versão israelense sobre o que está acontecendo. Você acha cabível que juízes brasileiros se desloquem para um outro país que está em um franco conflito, processo de massacre contra um outro povo, conhecer um lado, né, dessa história, não conhecer o outro lado? Como que esses juízes voltam para atuar dentro do sistema de justiça brasileiro? Não é um pouco raro isso, não? O que você acha? Ana, uma questão que é complexa porque eu não conheço os termos do convite, eu não conheço eu conheço que a mídia divulgou. Em princípio, nenhum desses ministros e juízes
vai julgar algum caso relacionado ao conflito Israel-Palestina. Eu posso te responder que eu não aceitaria um convite desse, na condição de um juiz, que tem uma pré-compreensão do que está acontecendo, que é um massacre, que é um genocídio. Essa é a minha visão. Agora, eu não sei se foi um evento com algum viés acadêmico, se tinha algum conteúdo de representação. Isso, de fato, eu não sei, então fica muito difícil dar uma opinião. É inegável que o que está acontecendo a partir do Estado, da ação do Estado de Israel, é algo que viola, assim, princípios básicos de direito internacional. Agora, os nossos juízes aqui brasileiros não vão julgar isso. Então, não dá para dizer que isso compromete, por exemplo, a imparcialidade. Isso me parece equivocado. É uma questão que eu acho que antecede a questão do regramento no Brasil sobre o que um juiz pode ou não pode fazer. É uma questão que diz respeito a uma compreensão de cada um deles sobre a quadra histórica que nós estamos vivendo, a quadra histórica que cada um de nós está inserido. O que representa uma autoridade brasileira ir, nesse momento, para Israel? Ou o que representaria ir, nesse momento, para a Palestina? Ou, se for em Israel, não dá uma passadinha ali em Gaza para ver o que está acontecendo? Tudo isso a gente pode discutir. Mas, em termos de violação legal, eu não vislumbro nenhuma. Seria diferente se fosse uma empresa que eu vou julgar me convidando para conhecer como é que é o funcionamento dessa empresa em detrimento, por exemplo, da perspectiva dos trabalhadores. Aí você tem algo que pode contaminar a imparcialidade. O que é imparcialidade? É aquela posição de não saber como se vai julgar. Uma equidistância dos interesses em jogo. A imparcialidade não se confunde com a neutralidade, Ana. O que é neutralidade, conceitualmente? A ausência de valores. Só que todos nós temos valores que são agregados à nossa personalidade ao longo da nossa caminhada. Então, eu não sou neutro em relação ao conflito Israel-Palestina. Evidentemente, não. Eu tenho valores que levam a perceber o absurdo que é feito quando crianças e mulheres e pessoas estão sendo mortas em nome de uma guerra contra o terrorismo, quando a gente tem uma situação ali política grave há muito tempo, que não pode ser lida de uma maneira simplista. Agora, imparcialidade significaria que eu, uma vez julgando um caso envolvendo palestinos e israelenses, eu, de plano, já soubesse que ia julgar favorável ao israelense, já soubesse que ia julgar favorável à Palestina. Então, nesse caso em particular, conheço alguns ministros que foram, alguns juízes, não há que se falar em violação da imparcialidade. O que a gente pode falar talvez fosse de uma questão de oportunidade não ser a mais adequada para fazer esse tipo de visita. Rubens, uma das coisas que eu tento fazer lá nas minhas aulas na UF, e conversando com juristas também, e acho que é uma coisa que você faz muito bem também, é tentar explicar com metáforas os conceitos jurídicos, para evitar o juridiquês exacerbado e para que a população tenha acesso aos conceitos jurídicos. Por exemplo, lendo a sentença contra o Lula, dada pelo Moro, e quando foi proposto o embargo de declaração pelo então advogado Zanin, o Moro respondeu que o Zanin perguntava onde está nesta sentença a menção a Petrobras. E o Moro respondia, em nenhum momento, abro aspas, este juiz disse que se referia a Petrobras na sua sentença, fecho aspas. Naquele momento, o próprio Moro estava dizendo, eu não sou o juiz natural do caso, porque para ser aqui na 13ª vara tem que se referir a Petrobras. Né? E outra coisa, ele dizia também, em nenhum momento esta sentença se referiu aos decretos. Erro de Código de Processo Penal, ou seja, a sentença não se referiu à denúncia. Estou correto ao dizer isso? Aí eu faço uma metáfora. É como se eu acusasse a Ana de roubar este celular e na hora de vir a testemunha eu perguntasse, você viu a Ana roubar esse celular? Ele dissesse, não. Mas no dia que o celular do roubo, eu vi a Ana atravessar o semáforo vermelho. E aí o juiz condenasse a Ana pelo roubo, por avançar o semáforo vermelho e não pelo roubo do celular. Faz sentido explicar com essa metáfora? É inteligente? A analogia é perfeita.
Em termos teóricos, isso significou violação ao princípio da correlação ou da congruência. O que é isso? A pessoa só pode ser julgada pelo fato, pelo acontecimento naturalístico descrito na denúncia. A questão da Lava Jato é difícil. O que eu tenho mais dificuldade não é de criticar a sentença, é de imaginar como aquilo foi tomado como correto durante tanto tempo, como as pessoas naturalizaram aquele absurdo que envolvia a questão de competência, questão de violação de direitos fundamentais. Por que o fato foi julgado em Curitiba? Porque tinha que ser o Moro. E por que tinha que ser o Moro? E para ser o Moro, o que era necessário? Precisava estar envolvendo a Petrobras. E mesmo assim, é controvertido. Se mesmo envolvendo a Petrobras, deveria ser julgado em Curitiba. Aliás, na época eu escrevi um artigo teórico sobre essa questão da competência, publicado até num livro organizado pelo agora ministro Cristiano Zanin. Era muito difícil justificar isso. Aquele momento, Felipe, foi que eu desistia da faculdade, da academia. Eu não conseguia explicar para os meus alunos que o que o William Bonner defendia no Jornal Nacional era algo da ordem do direito. Não era, efetivamente não era. Mas eu acho essa metáfora excelente. Acho que é importante a gente afastar o juridiquês, né? Que é um obstáculo à compreensão do sistema de justiça. Mas sem recair também, Felipe, numa simplificação excessiva, que é um outro problema. Às vezes se simplifica de tal maneira que você descaracteriza as normas jurídicas a ponto de negar direitos fundamentais. Então, é nesse meio de campo entre um rebuscamento que inviabiliza a compreensão e uma simplificação que nega direitos que a gente tem que pensar como contar questões jurídicas para o grande público. Excelente, Rubens. Obrigado pela aula, obrigado pelos esclarecimentos. É isso mesmo que a gente precisa, porque todo mundo aqui fica ansioso, a comunidade fica ansiosa, mas não vê que a gente passou pelo processo contrário, né? Que esse país realmente tem esse viés autoritário e a gente precisa, antes de mais nada, garantir os direitos fundamentais. Muito obrigado pelas suas explicações, muito obrigado por essa aula aqui. Obrigado pelo convite, Felipe, Ana. Prazer enorme. Prazer. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.